Rafa, Samuel, Livinha, Priscila, Mariana e Cleide. Quais são os pontos mais importantes que eu quero que vocês tenham atenção para a prova? Aquelas figuras lá da Ementácio Libelli, da Mutácio Libelli, né? Aquilo ali é algo que a gente precisa sempre lembrar, ou seja, a Ementácio Libelli, ela pressupõe que você... o artigo? Veja o que nos diz aqui o 383, da Ementácio Libelli. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Ou seja, se o fato que começou foi o fato que terminou o processo, o juiz pode modificar o tipo penal, o crime que corresponde àquele fato, mesmo que a pena seja maior. Não há problema nenhum. Interessa sempre, lembra disso, o fio condutor sempre é o fato. Né? Jamilinha Boniver, o fio condutor sempre é o fato. Então, se o fato que foi denunciado é o fato que chega ao final e pelo qual você é sentenciado, o juiz pode fixar uma pena mais grave, mesmo que isso represente uma criminalização maior. Isso é a Ementácio Libelli. Agora, quando a gente fala de Mutácio Libelli, aí nós estamos no 384, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá editar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, veja, se o que se percebe... Boa noite, Amandinha, seja bem-vinda. Se o que se percebe é que houve uma nova tipificação, porque o fato mudou, aí o juiz, antes de sentenciar, tem que ouvir a acusação e tem que ouvir a defesa. Aquilo que eu falei para vocês, tanto na Ementácio Libelli do 383, quanto na Mutácio Libelli do 384, o tipo penal que está na denúncia não é o tipo penal que está na sentença. Eu mudo o crime. A diferença é o que é que causou essa mudança. Na Ementácio, foi apenas uma nova leitura, uma releitura sobre o mesmo evento. Na Mutácio, o que houve realmente foi uma circunstância até então não conhecida, que foi conhecida a partir da instrução. Em relação aos recursos e ações de impugnação, eu queria que vocês tivessem atenção aos recursos em espécie, vendo aqueles requisitos de cada um dos recursos em espécie. Ou seja, a gente falou do recurso em sentido estrito. Quando é que eu uso o recurso em sentido estrito? Vou para o artigo 581, verifico se está lá no artigo 581 aquela determinada decisão, em estando, aí eu vou fazer aquela segunda questão, aquele segundo questionamento, aquela segunda pergunta. Qual é a pergunta? Esta decisão foi tomada durante a fase de conhecimento ou durante a fase de execução? Porque se eu perceber que ela foi tomada durante a fase de execução, mesmo estando ali no artigo 581, nós vamos aplicar, dentro desse contexto, o agravo de execução. Então, veja, o recurso em sentido estrito exige duas condições. Que a decisão esteja prevista no 581 e que ela tenha sido tomada durante a fase de conhecimento. O agravo de execução tem uma hipótese mais aberta, mais ampla. Basta que a decisão seja tomada durante a fase de execução penal. No caso da apelação, o que a gente vai entender é que a apelação ela tem aí um uso bastante claro naqueles dois artigos, ou seja, o artigo 416, que diz que eu vou usar a apelação para as situações, as hipóteses de impronúncia
e de absolvição sumária, ou seja, aquelas decisões no final da primeira fase do júri em que eu encerro o processo, que são sentenças, e aquelas hipóteses do 593. Quando houver a condenação ou absolvição proferida por juiz singular, quando houver decisão tomada definitiva, com força de definitiva tomada pelo juiz singular, e a terceira, que é as hipóteses do júri, a gente tiver realmente o júri ali como foco. E aí, lembrando que no caso do júri, eu tenho que fazer sempre essa lembrança, né, Jamilinha? Ou seja, o tribunal vai analisar só o que eu estiver impugnando. Então, se eu estiver no inciso terceiro, eu estou apresentando a apelação porque eu entendo que a pena foi mal calculada, o tribunal vai analisar só a pena, nada além da pena. Se, efetivamente, a gente tiver, dentro dessa perspectiva, uma estrutura que envolva a decisão do jurado, ou seja, se na apelação eu estou impugnando a decisão tomada pelos jurados, se eu estou dizendo que os jurados erraram, se os jurados se equivocaram, os jurados falharam, o que a gente vai ter dentro desse componente é a ideia de permitir o recurso de apelação, mas o recurso de apelação, o máximo que me daria é um novo julgamento pelo júri, né? Então, lembra o que é que nos diz, deixa eu só transcrever aqui para vocês, o artigo 593, no seu parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º desse artigo, e o tribunal a de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo a apelação. Então, se o fundamento da apelação é este, ou seja, dizer, olha, vou dar ali uma nova chance, já que você disse que os jurados erraram. O que eu vou fazer, efetivamente, é só isso. A acusação continua a mesma, a defesa continua a mesma, eu apenas vou ser julgado de novo, claro que os jurados serão outros. No caso do recurso especial e extraordinário, os pontos mais importantes primeiro, lembrar que apesar deles não terem efeito suspensivo, no caso do processo penal, eles acabam adquirindo esse efeito suspensivo por conta da interpretação do Supremo de que enquanto não transitar em julgado, não há espaço para a execução da pena. E lembrar que, apesar do recurso extraordinário apresentar lá 4 hipóteses e o recurso especial 3 hipóteses, a gente tende a usar só 2 e 2. Por quê? Porque como a matéria penal, a matéria processual penal é uma matéria federal, no caso do recurso extraordinário, eu vou usar normalmente quando a decisão reconhecer uma inconstitucionalidade ou reconhecer uma ofensa à Constituição, e no caso do recurso especial, quando houver ali uma impropriedade na interpretação da lei federal. Sobre o habeas corpus, lembrar a doutrina brasileira do habeas corpus, aquela interpretação que o Supremo fez no final do século XIX, lembrando que a doutrina brasileira do habeas corpus ela esteve vigente entre 1891 a 1926, que o Supremo, ao interpretar o disposto no texto da Constituição de 1891, disse, olha, se a Constituição não limitou o uso do HC apenas para a liberdade motora, não pode o aplicador da norma fazer isso. O aplicador da norma vai ter efetivamente que interpretar de forma mais ampla. Então, vai servir para tudo. Vimos que o habeas corpus pressupõe essa legalidade, então, que é a doutrina brasileira do habeas corpus? A interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal do texto da Constituição de 1891, que, ao não tratar da liberdade como requisito para o habeas corpus, permitiu que o habeas corpus fosse utilizado para proteger qualquer direito líquido e certo. Também vimos, dentro desse componente,
Amanda, não necessariamente. Foi a interpretação que o Supremo fez, dizendo o seguinte: olha, se o legislador constituinte ele não escreveu, temos que, e como é um instrumento, e é por isso que me dá um positivista assim, como é um instrumento de garantia de liberdades, de direitos, etc., temos que interpretar extensivamente. Né? Foi dentro dessa linha. Vimos que o mandado de segurança, né, comparando com o habeas corpus, ele tem um uso mais amplo, porque ele vai trabalhar para qualquer direito líquido e certo, só que no caso do processo penal, como a gente usa muito o habeas corpus, a gente usa pouco o mandado de segurança. O habeas corpus não tem prazo, o mandado de segurança tem prazo, o habeas corpus pode ser apresentado por qualquer pessoa, o mandado de segurança não, já exigiria aí a capacidade postulatória do advogado, e vimos também a revisão criminal, aquela ação que é destinada a desconstruir, a desfazer, a rescindir a coisa julgada, foi o que nós vimos em matéria de revisão criminal. Lembrando que a revisão criminal tem essa característica, ela só vai ser utilizada nas hipóteses expressas e efetivas de termos uma estrutura própria que nos diga, olha, só uso a revisão criminal nos casos efetivos em que houver concretamente a existência do trânsito em julgado. Então, a base da revisão criminal é essa rescisão da coisa julgada. Esses são os pontos que eu considero mais importantes para a prova. Queria saber se tem alguma dúvida. Né? Lembrando que a partir da próxima quinta-feira, vocês podem usar esse espaço para estudar, né, o espaço da aula. Qualquer dúvida até a prova, por favor, me mandem aqui pelo Zap, pelo nosso grupo ou pelo Unifor Online, tá? Lembrando aqui as informações da prova, né? Será no dia 7 de dezembro, a primeira chamada, a segunda chamada no dia 9 de dezembro, todas pelo sistema Prova Fácil, naquele modelo da AV1, ou seja, 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. A prova está bem mais simples do que foi, Jamile, a AV2. Tá? Então, é uma provinha simples, dentro do que a gente viu em sala de aula. E aí eu queria, queridos, já fiz isso mais de uma vez, mas eu farei quantas vezes for possível. Agradecer a todos vocês, aos que estão aqui em sala, aos que vão ver essa gravação depois, pela dedicação nesse semestre. Eu tenho consciência de que foi um semestre muito desafiador, duro para todos nós. 4º semestre que a gente termina assim, em aulas remotas. Foi realmente um desafio grande, mas estamos concluindo, vimos a matéria com tranquilidade, com profundidade. Então, assim, fica aqui a minha gratidão a todos vocês, não vou nem nominá-los, e de fato é a todos vocês pelo respeito, pela participação. Essa turma que a gente sempre teve encontros tão leves, né, tão positivos, tão tranquilos. Sempre para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês. Lamento a gente não estar juntos, né, em sala de aula, presencialmente, mas para mim foi uma alegria muito grande. Então fica aqui a minha gratidão, contem comigo, que a gente se encontre, se Deus quiser, no próximo semestre no campus, no futuro para a orientação de artigos, o TCC, estou sempre à disposição, tá bom? E aí, alguma dúvida mais? Podemos encerrar? Eu só tenho a agradecer pela excelência na sua aula, na simplicidade, na forma de passar o conteúdo, da forma mais simples, objetiva e clara possível. Muitíssimo obrigada, é sempre maravilhoso, professor, ter aula com o senhor. Essa já é a segunda disciplina que eu faço. Queria poder eu estar sendo sua estagiária lá, lá no eu PJ. Também. Né? Eu também. Se tiver uma vaguinha, me avise, estou lá na corregedoria. Eu peço só transferência. Mas muito obrigada, professor. Foi muito prazeroso, foi maravilhoso estar esse semestre com o senhor. Para mim também. Você não imagina a alegria que foi tê-los, e realmente é o que eu digo. Assim, se não fosse a paciência, a dedicação, o respeito de vocês, a gente não conseguiria chegar até aqui. Eu tenho consciência da dificuldade de cada um aí para estar nessa aula, com todos os desafios, esse período que foi tão duro, realmente tão duro, mas que a gente conseguiu, graças a Deus, juntos vencer. Cleide, pode falar, querida.
microfone é seu. Boa noite, professor. Adorei suas aulas. Obrigado, querida, obrigado mesmo. Pois fiquem bem, né? Amanda, será um prazer gigante lhe encontrar, assim como a todos. Eu realmente espero que a gente